Olá, estamos aqui ao vivo para falarmos hoje de relacionamento à luz da visão sistêmica. Uma dúvida que muitas pessoas têm quando vêm fazer constelação conosco: quais são as leis sistêmicas que regem qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento entre pais e filhos, seja relacionamento entre casal, seja relacionamento entre amigos, sócios, qualquer tipo de convivência a dois. Tem legislações sistêmicas que podem nos auxiliar para que esse relacionamento fique cada vez mais saudável. Então deixa aqui sua dúvida, tá? Para que a gente possa te auxiliar. Porque o relacionamento hoje é visto como uma das grandes formas de nos sentirmos pertencentes a um determinado tipo de sistema. Quando nós nascemos, nós temos, na visão sistêmica, nós temos uma cadeira para nos assentarmos dentro do sistema familiar a qual nós estamos inseridos, da nossa família originária. A partir do momento que a gente vai adquirindo uma certa autonomia, uma certa soberania, nós vamos sentindo uma necessidade de nos encontrarmos, de nos sentirmos também pertencentes a outros tipos de sistema. Quando é criança, sentir pertencente à escola, ao maternal, aquelas crianças que estão ali, à medida que a gente vai crescendo, ao grupo de futebol, ao grupo do balé. E quando nós somos bem aceitos dentro daquele sistema, é como se nós estivéssemos fortalecendo aquela individualidade que os nossos pais foram, ao longo da nossa maturidade, foram nos ensinando para que possamos ser pessoas autônomas e independentes, no sentido de onde estivermos, estarmos vivenciando todas aquelas memórias que nós compartilhamos da nossa família. E aí que começa a existir as grandes distorções, que veja bem, porque existe uma sensação de lealdade a esse sistema. Se nós não tivermos um relacionamento muito bem curado, muito bem, um relacionamento saudável com os nossos pais, nós vamos levando esse tipo, a gente chama de disfunções, de idiosincrasia, para os outros relacionamentos também. É como se nós passássemos o resto da nossa existência buscando a aprovação, seja do nosso cônjuge, seja do nosso namorado, seja dos nossos amigos, do nosso chefe, se você é professor dos alunos, se você é aluno dos professores, para que você cure aquela primeira relação, talvez a relação mais primordial na vida do ser humano, que é chamada relacionamento entre pais e filhos. E nessa relação entre pais e filhos é uma relação que tem uma hierarquia, que pai dá e filho recebe. Filho não tem, pelas leis sistêmicas, não precisa de devolver para os pais o que recebeu deles. A gestação, o nascimento com vida, todos os cuidados. Alguém cuidou de nós para que nós estivéssemos aqui, ainda que você seja fruto, que você tenha crescido num abrigo ou numa creche, numa instituição, você teve alguém que cuidou de você. Sua mãe te deu a vida, seu pai e sua mãe te concederam, sua mãe te deu a vida e a partir desse momento alguém cuidou de você. Então você está estabelecendo uma relação interpessoal com essa pessoa. E todas as relações que você estiver vivenciando, ela terá sim um efeito saudável ou não, na sua vida. Então é preciso que a gente compreenda que essa relação de pai e mãe é quem vai ser o termômetro de todos os outros relacionamentos que nós vamos firmar ao longo da nossa existência. Ontem nós fizemos uma constelação familiar. Uma pessoa trouxe uma dor para nós, tá? Uma dor muito grande, que era em relação às amigas que ela tinha. Ela entendia que num determinado momento daquela amizade, só ela doava, só ela se entregava para as amigas, só ela estava disponível, ou um amigo, A gente vê isso mais com mulheres, que as mulheres têm elos, elas têm compromissos mais fortes na amizade do que os homens. Os homens vão levando as amizades de maneira mais superficial, então eles não têm tanto conflito. As mulheres, elas fazem pacto mesmo de lealdade, de amizade, de amor, umas pelas outras, e costuma trazer muitas distorções nesse sentido. Então a dor dessa constelada era nesse sentido, de que ela sentia que somente ela oferecia atenção, cuidado
para as amigas e que ela não recebia isso na mesma contrapartida. E a gente analisando aonde existiu, aonde iniciou essa distorção, nós verificamos que havia um amor interrompido entre ela e a mãe. A mãe precisou sair para trabalhar muito nova, né, como todas as mães hoje, as mães modernas, e em função disso, ela sentiu que existia uma sensação de vazio, uma sensação de amor interrompido naquele momento. Então ela precisou olhar para essa mãe, fortalecer o vínculo com essa mãe, perdoar essa mãe, por a mãe não ter sido como ela imaginava que a mãe deveria ter sido, né? Nós sempre estamos comparando as nossas relações, querendo que as pessoas pudessem satisfazer as nossas necessidades mais primárias, nossas necessidades muitas vezes mais inconscientes. Muitas vezes nós estamos representando uma dor dos nossos avós, dos nossos bisavós, nem sabemos disso, a gente segue essa lealdade familiar. Em função disso, né, o campo apresentou para ela também essa possibilidade de curar esse vínculo com a mãe e de trazer um outro olhar. A gente fala que é um olhar sistêmico para isso, que é no sentido, né, justamente, né, de pensar nesse equilíbrio, porque quando um oferece demais e o outro recebe de menos, né, ou então o outro oferece demais e não recebe, há uma distorção entre o dar e o receber. E começa a existir um equilíbrio. E aí vem as cobranças, aí a relação não fica legal, a relação vai ficando distorcida, vem as disfunções, as doenças e muitas vezes, né, os maus entendidos que existem nos relacionamentos interpessoais. Isso acontece com o chefe, isso acontece com sócios, isso acontece com marido e mulher, namorados. Então, para que você faça alguma coisa por alguém, essa pessoa também tem que te oferecer algo, né? Não estamos falando de uma contabilidade, estamos falando de uma lei sistêmica, que é a lei da troca, e isso é muito interessante. Então, quando há essa troca saudável, a gente vai estabelecendo vínculos, que a gente fala vínculos de plenitude. Por quê? Porque a relação do pai e da mãe originária já não vai satisfazendo mais a criança, ela vai tendo uma necessidade de estabelecer vínculos para que ela se sinta numa completude, numa plenitude enquanto ser humano. Então a gente precisa estar relacionando, seja com pessoas, seja, né, no nosso ambiente de trabalho, seja nas nossas relações íntimas, para que a gente então encontre o nosso self, encontre o nosso id, e a gente então possa conhecer melhor os nossos talentos, as nossas dificuldades, né, os nossos desafios, e o outro vai nos trazendo esse reflexo, que é algo muito interessante, essa interdisciplinariedade e essa retorno, né, de quem você é, de quem você está deixando para o outro, a contribuição que você está oferecendo para o outro. Então, na constelação familiar mostrou assim para ela que existem relações que são relações de doações. E nas relações de doações, assim como no direito, né, eu sou advogada também, sou consteladora, sou terapeuta, e no direito a gente fala, né, que tem que existir esse equilíbrio, né, para que e só tem uma exceção na lei que a gente chama de doação, porque na doação, o simples fato de doar algo para alguém já é uma forma de você já estar recebendo a sua moeda, a sua contrapartida. Então, dentro de um pilar, de uma base sólida que nós temos enquanto pessoas, para que a gente possa estar com todos os matizes, né, com todas os pilares da nossa vida bem satisfeitos, nós precisamos também estabelecer e prolongar relacionamentos bem-sucedidos, amizades bem-sucedidas, para que a gente se encontre enquanto ser humano. Mas na doação a gente faz, a gente entrega, a gente doa, e comumente a gente não precisa receber nada em troca, porque pelo simples fato, né, de doar, isso já nos satisfaz. A gente pode chamar isso um pouco de assistencialismo, ok? Mas eu costumo trazer esse exemplo, quando eu dou aula em faculdade, eu costumo trazer esse exemplo assim. Verifique bastante, né, principalmente no direito sistêmico, se a sua relação a dois é uma relação equilibrada, com amigos, com o namorado, com o marido. Se não é uma relação equilibrada, até que ponto que você está doando algo de si, porque é satisfatório para você enquanto ser humano, ou até que ponto você está tirando de você para dar para o outro e não está te abastecendo. Porque se isso estiver ocorrendo com você, possivelmente você está vivendo uma relação tóxica,
você está vivendo uma relação abusiva, e aí é um limite tênue para a gente falar sobre esse abuso, que pode ser abuso, pode ser um assédio no seu local de trabalho, pode ser um assédio moral, pode ser um assédio de hierarquia, o seu chefe tem uma relação abusiva com você porque ele quer que você faça além das medidas do que foi contratado com você. Então fique bastante atento nisso. Se está te trazendo desconforto emocional, porque tem algo que precisa ser verificado na sua relação e ela não está uma relação equilibrada. Então talvez você tenha que recuar um pouco, se dar menos, esperar que o outro também te dê uma contrapartida para que você se sinta restabelecido, se sinta abastecido. E verificar sempre o que ficou na relação com seus pais, de mácula, de dor, de sofrimento, de mágoa, de ressentimento, que você está buscando no outro uma forma para se recompensar. A gente tem um Instituto Era Sistêmica, eu e meu marido Cleber Brandão, que a gente tem cursos de constelação familiar, sistêmica, organizacional, e a gente tem muito prazer, a gente tem muita satisfação de falar disso, porque isso já curou milhares de vidas, já curou problemas com sociedade, problemas empresariais, problemas na profissão, problemas organizacionais. E são temáticas extremamente profundas, de um conhecimento tremendo sobre a história da nossa família, a nossa linha de tempo, o que a gente traz de memória dos nossos ancestrais, que a gente repete, acreditando que isso é uma forma de compensá-los, de agradecê-los por tudo que eles fizeram por nós. Então é um pacto inconsciente que a gente faz, e muitas vezes o seu relacionamento com o chefe, que é abusivo, o seu relacionamento com sua amiga, com seu amigo, que é uma relação que só você faz por ele, ele não faz por você, você pode estar repetindo um padrão, sim, dos seus pais, dos seus avós, que não foram vistos, que não foram reverenciados. Então fica de olho nisso, tá? Que você pode sim resolver questões emocionais, interpessoais, de relacionamento com as leis sistêmicas. E aí vocês me perguntam, Flávia, então o que fazer se eu percebo que eu estou vivendo uma relação abusiva? Então a maneira é não só o outro ganhar atenção, sim, a gente e precisa, sabe, dessa atenção para que a relação fique saudável. Porque quando a gente oferece muito, a gente faz isso com o filho. O filho a gente dá, a gente não quer receber, porque só o fato de vermos o filho bem posicionado, emocionalmente, né, equilibrado, uma pessoa que está com ânsia pela vida, que está feliz, que está vivendo as suas próprias buscas, está vivendo os seus próprios relacionamentos, sua profissão, isso por si só já é uma maneira do filho nos devolver, né, tudo que nós fizemos por eles. A vida passa por nós e continua através deles, que é maravilhoso. Inclusive ontem eu coloquei aqui um post falando sobre filho único. Se filho único é problema ou solução. Eu tenho filha única, tenho filhos minhas meninas do abrigo, tem, né, várias pessoas que a gente cuidou, que a gente adotou, mas filho, né, filho legítimo, filho de sangue, eu tenho uma filha, tenho 2 enteados, então se é problema ou solução, dá uma olhadinha lá depois, né, é uma observação bem interessante também, né, que a gente não pode pegar algo que ocorreu na nossa vida, algo que ocorreu na história da nossa vida e achar que isso é um problema. A gente olha para isso, se você é filho único, se você se sente sozinho, se você se sente sem os irmãos para se complementarem, para ter aquela sensação de plenitude, né, de colaboração entre os irmãos, né, de perpetuar mesmo, né, a vida dos pais. É isso que a vida te ofereceu. É com essa base, é com base no que te ocorreu, que você pode tomar tudo isso e fazer diferente. Porque senão a gente vira vítima, a gente fica muito engessado perante tudo. Porque às vezes foi o que ocorreu comigo. Eu me separei, né, do meu primeiro marido, minha filha era muito nova, eu precisei sair para trabalhar. E o tempo foi passando e não deu tempo de eu restabelecer uma outra relação para poder ter um outro filho. Então eu me acalmei dizendo assim, fiz o meu melhor com o que eu tinha, com o que eu podia fazer. E ela está muito bem, porque eu resolvi em mim isso e ela também se resolveu assim. Uma menina extremamente independente, autônoma, extremamente responsável, porque aí ela criou um senso de responsabilidade muito grande nela. Então o que poderia ser um problema, ó céus, ó vida, sou filho único, virou uma solução, porque nós duas somos muito bem resolvidos em relação a isso. Me casei de novo, estou vendo uma relação maravilhosa,
a dois. Então eu pude curar em mim algumas feridas, ela pôde curar nela e nós continuamos esse pacto, né, de mãe e filha perante a vida, mas sem cobrança. Então veja bem, se o seu problema hoje é com um amigo, tá? Vou falar para as mulheres, tá? Que foi a constelação que eu fiz ontem. Quando não tem equilíbrio, o Cleber está perguntando aqui, quando não tem equilíbrio, nós temos que nos perguntar, chamar para o nosso campo de ação e perguntar o que coube a mim nessa partilha, o que é responsabilidade minha se essa relação não perdurou, se essa relação está desequilibrada, e se você não verificar algo em você que tenha trazido, né, esse disparate, esse desequilíbrio, você toma isso, inclui e diga para você mesmo, irei fazer algo de bom em relação a isso. E não fica insistindo. Se a pessoa não quer sua amizade, ou se a pessoa não quer conviver com você, veja, você é uma pessoa muito importante. Você é uma pessoa que tem muito valor. Você é uma pessoa que, para alguém conviver ao seu lado, estar contigo, é algo extremamente valoroso. É uma contribuição muito importante para o outro. Não se prive das suas qualidades, dos seus talentos, o que você tem de maravilhoso para oferecer para o mundo, porque alguém não está reconhecendo quem você é. Porque muitas vezes as questões do outro são muito personalíssimas, são muito pessoais, e às vezes é o outro que está com o problema e você fica achando que o problema está em você. Então se pergunte, o que está ligado? Você tem que se perguntar, nessa linha de tempo aqui desse relacionamento, a dois, né? Um amigo, duas amigas, dois amigos. Coube a mim alguma coisa que tenha magoado o outro? Eu desequilibrei a relação? Eu machuquei essa pessoa? Então eu fiz algo que pudesse ter trazido essa mácula? Se isso não ocorreu, toma, inclui, agradece e se valorize. É o que o Cleber falou. Pode estar ligado à sua autoestima, ou pode estar ligado a algum amor interrompido que veio lá dos seus pais. E essa sua amiga, esse seu amigo, sei lá, o seu namorado, seu marido, não vai preencher a falta que um pai e uma mãe têm, a importância que um pai e uma mãe têm na vida de um filho. Ah, vamos imaginar aqui, eu vou ler aqui, tá, gente? Que eu não conheço meu pai e que eu não tive convivência com a minha mãe. Opa. Você veio ao mundo. A sua mãe podia ter te abortado. A sua mãe podia ter escolhido não te dar a vida. Ela fez o que ela deu conta de fazer, com o que ela tinha de melhor. Entende? E às vezes você tomar essa vida que veio da mãe, aceitar essa vida como veio para você, é a sua cura e a cura dela. Que pode ser que lá na frente você é quem vai curar essa mãe, porque ela não conseguiu ser a mãe que ela gostaria de ter sido. Porque é uma mulher insegura, uma mulher frágil, uma mulher que tem medo, uma mulher normal, como todas nós mulheres somos. E muitas vezes nós nos vimos perante um bebê e falar, e agora? E agora, José, o que eu faço? Não estou dando conta nem de mim. Como que eu vou dar conta de acolher e criar um outro ser, entende? Então, as constelações familiares, elas trazem uma proposta muito linda, muito interessante, de cura profunda mesmo, que é de ressignificar essas dores que a gente vai acumulando. Nós podemos chamar de exclusões, de falta de pertencimento, que nós, ao longo de nossas vidas, vamos acumulando e vai limpando, vai curando tudo isso ao ponto de você criar uma autonomia em você que o outro muitas vezes pode até não te devolver na mesma moeda que você ofereceu e você vai dizer, isso não me pertence, isso pertence a ele, porque eu tenho consciência que eu fiz o melhor que eu podia fazer aqui nesse relacionamento e que se o outro não está reconhecendo isso, eu devolvo para ele, isso cabe a ele, isso não está comigo mais, porque eu conheço a minha capacidade de amar, a minha capacidade de doar e a minha capacidade de ser uma boa amiga, uma boa parceira, uma boa companheira, uma boa esposa, uma boa mãe, entende? Então as constelações, elas devolvem para a gente essa autonomia, essa soberania e essa consciência do ser individual que nós somos. E do legado que nós recebemos de quem veio antes da gente. E de tudo que nós podemos fazer pelo outro. A transformação que a gente pode fazer pelo outro. Mas só vai funcionar com o outro se você fizer isso consigo mesmo. Quando você se perceber altamente autônoma, empoderado e totalmente atento com as qualidades, os talentos que você tem, o que o outro faz para você,
vai ter uma importância muito menor. Claro que dói, claro que machuca, né? Às vezes são amizades desde a infância, né? Às vezes são amizades caras para nós. Mas que se o outro tá com alguma questão e tá indisponível nesse momento, fique com você. Escolha você. Escolha se valorizar. E nunca faça nada para ferir a sua dignidade em prol de relação nenhuma. Porque em primeiro lugar tem que estar você. Porque você é esse buscador dessa família que está aqui curando os vínculos que os nossos pais, os nossos avós não puderam fazê-lo, porque eles não tinham os conhecimentos que nós temos hoje, com ferramentas fantásticas de autoconhecimento, entende? Então esse recado é para você que veio constelar ontem aqui conosco, se sentindo altamente magoada por um relacionamento de uma amiga, né, que simplesmente parou de te corresponder, não quis mais doar o amor e o carinho a você, e você se sentiu ferida no seu pertencimento. Ou você que está num relacionamento que você se doa e que você não recebe a contrapartida. Ame você, fique com você, escolha você. Porque você tem uma ancestralidade inteira para honrar. E quando você faz isso, as pessoas certas, os relacionamentos certos e as amizades certas vão vir para você e você vai sentir essa completude, essa plenitude que todos nós buscamos em nossas vidas. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo responder alguma coisa aqui. Amigos, como fica o equilíbrio? Tá, então eu falei, perfeito. Não só o outro ganhar atenção, a gente fica esperando. Claro, a gente precisa de atenção, entende? Gente, relacionamento que só dá e recebe é só pai e mãe que faz isso. O resto é troca. Contrato, costumo dizer isso. Contrato, a gente faz contrato de amizade. Contrato no casamento. Casamento é um contrato, gente. A lei civil é um contrato. Olha, quantas vezes por semana vamos ter sexo? Ou quantas vezes vamos sair? Quantas vezes vamos, né? O que cada um vai oferecer para esse relacionamento? O que cada um vai dar nesse relacionamento? O que você vai investir aqui seu tempo, seu dinheiro, entende? É um contrato. São regras. A gente estabelece regras. Ah, mas Flávia, isso deixa de ser poético. Mas assim funciona. Porque a gente vai equilibrando as leis sistêmicas e as relações vão ficando cada vez mais saudáveis, tá? Então a dica de hoje é o seguinte: olhe pra você, mulher, olhe pra você, homem que tá aqui, e que você se sentiu ferido porque alguém não valorizou a sua presença, quem você é, o que você representa, o que você tem a sua luz, a sua voz, o seu brilho, as suas características, a sua peculiaridade. E se ame muito, se valorize muito. Faça algo por você, tira a tarde de folga, sei lá, vai fazer uma caminhada, vai curtir a natureza, se fortaleça e olhe para o seu pai e para sua mãe. Ali está a sua cura. Quando você olhar para essa mulher e para esse homem, seus genitores, e curar esse vínculo, esse amor interrompido, as outras relações que a gente tem necessidade de estabelecer, todos nós temos necessidade de ter amigos, de ter um relacionamento bom com o chefe. Eu sou professora, eu dou aula, eu tenho uma necessidade que os alunos aprovem o que eu faço, né? Que eu possa deixar uma contribuição boa para eles. Mas existe também uma coisa muito interessante que eu já reparo em sala de aula, que é o seguinte: tem um líder, tá? Que é assim que funciona nos sistemas. E esse líder, eu me lembro a primeira aula que eu dei na minha vida, foi uma aula de falência e recuperação judicial. Foi no interior de Minas, estou em Belo Horizonte. Quando eu cheguei lá, tinha um aluno muito inteligente, e ele começou a me sabatinar. Eu era muito nova quando eu comecei a dar aula, e vim fazendo pergunta, e eu fui trazendo caso concreto. Eu tinha cases da minha advocacia, e fui trazendo os cases para eles. E aí ele falou, opa, ele me aprovou, o líder aprovou. E aí ele passou essa sensação, né, de que é uma boa professora, vamos acolhê-la. Inclusive eu fui paraninfa dessa turma, fui madrinha dessa turma, porque eu me submeti àquela sabatina e levei aquilo de uma brincadeira, eu levei aquilo de uma maneira sem dar muito melindre, sabe? Sem levar aquilo muito a ferro e fogo, porque eu sabia da minha capacidade, eu sabia o que eu tinha para oferecer para aqueles alunos. E assim eu fui fazendo ao longo da minha vida, né? Então, por exemplo, hoje eu dou aula de constelação familiar e outros cursos, né? Também de direito, mas hoje a gente tem um instituto que a gente tem a constelação como uma ferramenta primordial para a cura das emoções, cura dos relacionamentos, cura da empresa, cura do seu dinheiro, cura da sua saúde. Então a gente tem que dar aula sobre isso, e algumas vezes eu pego alguns alunos questionando e tal, e eu vejo,
a quem pertence isso, né? Nós temos 99% de aprovação dos alunos, mas vai ter um que vai falar, olha, seu jeito de falar, eu não gosto, você fala muito juridiquês, você é muito advogada, queria que você fosse, não sei, alguém vai falar que o meu jeito não combina com o dele, e ok, tá tudo certo, porque eu sei o meu valor, eu sei como eu coloco a minha alma em tudo que eu faço, eu sei o tanto que eu me esforço, eu sei, né, o tanto que eu sou apaixonada pelos meus projetos. Então, esse é um recado para você que hoje está com baixa estima, para você que hoje não está conseguindo encontrar aquela correspondência da sua plenitude, de quem você é, alguém para ratificar os seus valores, ratificar as suas qualidades. Busque em você. Olhe no espelho, né? Eu vou te dar um exercício sistêmico, tá? Você vai escrever 3 qualidades que você tem, tá? E que as pessoas falam que você tem, que você é reconhecido por isso. Tem gente que tem habilidades, né? Habilidades manuais, são artistas, tem gente que tem habilidade na fala, tem gente que tem habilidade em arquitetar projetos. Qual é a sua maior habilidade? E tente perceber que isso é único, que isso é só seu, que por mais que as pessoas queiram fazer como você faz, somente você tem essas características. Porque você é um resultado das vivências dos seus ancestrais, dos seus pais, das pessoas que teceram caminhos para que você estivesse aqui hoje. E você é único, entende? Então hoje, tá? Hoje, olhe para você e fala quantas coisas que você já venceu, quantos desafios, quantas pessoas te desaprovaram e você se levantou, você se reergueu. E honre seu pai e sua mãe, porque eles sim merecem ser honrados por você. Ainda que você não tenha contato com eles, ainda que você não conviva com eles, porque foi lá que iniciou a vida que pulsa em você. E com certeza você vai curar o vínculo consigo mesmo, a sua baixa estima e a sua relação com o outro. Porque quando a gente se cuida e a gente vai se dando valor, a gente vai levantando o nosso potencial energético, a nossa frequência eletromagnética, e nós vamos ficando magnéticos, nós vamos ficando, as pessoas vão gostando de ficar no nosso lado, na nossa presença, entende? E aí nós vamos atraindo pessoas que também estão maduras para relacionar. Tem que ter maturidade para um bom relacionamento. Isso é uma construção. E essa construção, meus queridos, começam em nós mesmos. Então a minha dica hoje sobre relacionamento é: olhe para o seu pai, para sua mãe, suas relações originárias. Faça uma lista dos relacionamentos da sua vida que por um acaso foram desafiantes para você, relacionamentos abusivos. Todos nós já vivemos relacionamentos abusivos, a uns em grau que aí requer até uma coerção legal, outros em grau pequenos, né, de abusos psicológicos, abusos emocionais. Inclui tudo isso e perdoa. É a melhor maneira de você se livrar disso. E se fortaleça. Se fortaleça na presença dos seus ancestrais. Receba essa força. E vai iniciar relacionamentos mais saudáveis, sempre com a lei do dar e do receber, que são leis sistêmicas belíssimas, e com certeza você vai conseguir cultivar relacionamentos mais saudáveis. E essa sensação de não pertencimento, de abandono, ou de que seu amigo ou sua amiga, né, estão nem aí para você, vai passar a ser algo que pertence a eles e não a você mesmo. Porque com certeza você vai estar estabelecendo coisas muito mais saudáveis, muito mais maduras de vivenciar, tá? Pessoal, fica a dica, né, sobre relacionamento. A gente poderia ficar aqui 2 horas falando disso, eu amo falar disso, é falar de pai, mãe, é falar de adoção. Deixa aqui temas que vocês querem que a gente fale todos os dias. Nós estamos aqui 12h30, 10, 20 minutos, com pequenas pontuações sobre, né, as vivências sistêmicas, as leis sistêmicas, tá? Eu e meu marido Clever, amanhã, quinta-feira é Clever, no Instagram daqui é Clever Brandão Constelador, tá? E sexta-feira eu volto pra gente falar de uma temática que vocês podem escolher, pode me chamar no direct, tá? Pessoal, uma ótima tarde pra você. Se ame, se valorize, tá? Porque em primeiro lugar é você. Segundo lugar é você. Terceiro lugar é você. Quando você tem a tônica certa sobre isso, as coisas vão ficando mais fluidas na sua vida. E você vai ficando muito mais atento ao dar e receber. Ok, tem pessoas que a gente só dá
doação. Eu tô ciente disso, que eu tô só doando. Tem pessoas que eu quero receber. Não tá me retribuindo? Gratidão. Fica com o que é seu. Vou ficar com o que é meu. E vou fazer algo de bom com tudo isso. Porque eu quero uma amiga que me ouça. Eu quero uma amiga que me retribua. Eu quero um amigo, né, que me valorize. E eu posso exigir. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o valor que eu tenho. Eu sei a transformação que eu posso gerar na sua vida. Tá? E é assim que funciona, gente. Se valorize. Sempre. Ok? Ótima tarde para vocês, né? E até breve.